Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Nós estamos estudando a carta, estamos no capítulo de número 4. Ainda nessa perícope maior que trata do capítulo 4, 5 e 6, que fala sobre o modo como devemos andar de modo digno do Evangelho, ou como filhos da luz, ou como imitadores de Deus, como filhos amados. E nós já vimos que devemos andar, uma vez que recebemos a suprema riqueza da graça de Deus através das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nós devemos então ter uma característica específica. E, portanto, nós estamos trabalhando com isso. Hoje, nós chegamos aqui no verso de número 20. Vamos ler do verso 20 até o verso de número 24 de Efésios, capítulo 4. Acompanhe a leitura que farei, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós, nesse momento que lemos a Tua palavra, clamamos para que Teu Santo Espírito que habita em nós, nos edifique, nos ilumine, nos ensine a respeito da Tua verdade e da Tua vontade. Que apesar de mim mesmo, o Senhor me use, ó Deus, para falar ao coração dos meus irmãos, e assim, ó Deus, derrame graça, bondade sobre a nossa vida, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como já mencionei, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e nós já vimos que a partir do capítulo 4, nós entramos na parte prática da carta, onde o apóstolo Paulo trata do que significa as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. No capítulo 1, 2, 3, Paulo vai referendar toda a obra que Cristo fez para nos resgatar, aquilo que ele chama da suprema riqueza da graça de Deus, a eleição, a predestinação, a adoção, a regeneração, o selo com o Espírito, a ressurreição, a primeira ressurreição, quando ele nos tirou da morte, né, que estávamos nos nossos pecados e nos trouxe para a vida em Cristo, a graça que nos salva, a fé salvadora que nos foi dada. Ou seja, ele referenda todas essas questões dos 3 primeiros capítulos para dizer, olha, Jesus, que é o nosso único mediador, que é o Salvador, que é aquele que realiza a obra, Deus, a quem é aquele que começa e termina o processo de salvação, já preparou todas as coisas. Mas isso ele fez para que você agora, enquanto aguardamos a sua volta, ande de modo digno dessa vocação, desse chamado. É assim que o capítulo 4 começa, né? Justamente mostrando que você foi preparado por Deus para as boas obras que Ele mesmo preparou para que você andasse nela. E aí o capítulo 4 vai tratar dessas boas obras, né? O que significa isso? Então, enfatizando o modo como devemos andar, sendo imitadores de Deus, como ele vai dizer no capítulo 5, como filhos amados, e, portanto, como filhos da luz, como ele diz no capítulo 5, verso 8, Paulo trata, então, de vários aspectos da vida, imputando um padrão cristão para a glória de Deus em todas essas áreas. Paulo aplica os ensinos dos 3 primeiros capítulos em todas as áreas da vida do crente, indicando de modo prático como devemos proceder, como devemos andar como filhos da luz. Se você é cristão, se você reconheceu Jesus como seu Salvador, se você foi alcançado pela graça de Deus, Paulo vai dizer, então você tem que ter essas características, você tem que andar desse jeito. Você tem que ter essas posturas.
Como já pontuamos anteriormente, nós podemos dividir o ensino dos últimos 3 capítulos de Efésios da seguinte forma. Respondendo à questão, como andar então de acordo ou de modo digno do Evangelho, da vocação, como andar de modo digno como filhos da luz? Ele vai dizer, primeiro, no capítulo 4, de 1 a 6, já estudamos, você tem que andar segundo as virtudes que preservam a unidade da igreja, dentre as quais ele trata aqui no início falando da humildade, mansidão, longanimidade e amor. Depois nós vimos, no segundo momento, que como filhos da luz, você tem que andar segundo os dons que você recebeu e em detrimento, ou em concordância, melhor dizendo, com os dons da palavra que irão direcionar as doutrinas e aquilo que você precisa saber para ser aperfeiçoado e edificado como igreja. Então você vai andar em virtudes, vai andar em dons. E nesse terceiro momento que nós estamos estudando, que é capítulo 4, do 17 ao 32, ele vai dizer que, como filho da luz, você tem que andar em práticas que revelam uma nova vida em Cristo. Que revelam que, de fato, você passou pelo novo nascimento, que, de fato, você passou pela conversão, e que você, então, agora é um novo homem, uma nova criatura. É disso que nós estamos tratando, e nós subdividimos, esse ponto aqui em mais 3, estamos no segunda subdivisão, e ainda vamos caminhar ainda no capítulo 5, falando que você tem que andar em santidade, em prudência, com a vida cheia do Espírito Santo, em sujeição, seguindo o exemplo de Cristo, e em discernimento espiritual. Voltando para o tema propriamente, então, como andar como filhos da luz em práticas que revelam uma nova vida em Jesus Cristo? Práticas que revelam essa nova vida em Cristo Jesus. E para afirmar como devemos andar segundo essa nova vida, ele então nos traz a advertência inicial no verso 17, dizendo: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, primeira situação para você praticar andar em práticas que revelam a sua nova vida em Cristo é que você não pode mais andar como descrente. Isso nós vimos semana passada, né? Então, a primeira prática que revela a nova vida em Cristo é não andar como os descrentes. Gentios aqui é usado como sinônimo do descrente, daquele que não teme a Deus, daquele que não passou pelo novo nascimento. O próprio Senhor Jesus usou isso durante o Evangelho, quando ele fala sobre a disciplina na igreja, e diz que aquele irmão, depois de ser admoestado individualmente, ser admoestado por 2 ou 3 outras pessoas, ser advertido pela própria igreja, se ele não se arrepender, considera-o como gentio e publicano, ou seja, considera como descrente. Então, dentro do contexto do Novo Testamento, o termo gentio, que antigamente era aplicado somente aos povos não judeus, recebe essa conotação que aponta para o fato dos descrentes, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não estão em aliança com Deus. Isso ele já tratou no capítulo 2, que nós vimos, que estavam alienados de Deus, alienados da aliança da comunidade que Deus tinha feito. Então, esse é o primeiro ponto que nós tratamos lá. Por que você não pode andar como os descrentes? Primeiro, porque eles andam na vaidade dos próprios pensamentos. Depois, porque eles estão cegos, estão obscurecidos do seu entendimento, porque eles estão alheios, insensíveis ao próprio Deus e entregues à pecaminosidade, à dissolução e à impureza. Isso nós estudamos semana passada. Então, como andar de modo digno ou como filhos da luz exige para você, além das virtudes dos dons, práticas que demonstram que você passou pelo novo nascimento, e essas práticas estão sendo, então, sintetizadas por Paulo. Primeiro, não pode ser de acordo com como andam os descrentes. Como os descrentes andam, nós não vamos andar. Hoje, nós vamos ainda tratar sobre o andando segundo a instrução da verdade como o segundo ponto necessário para você demonstrar que passou pelo novo nascimento. Então, quando nós olhamos aqui para Efésios, ele vai dizer no verso 20 e 21. Mas não foi assim que recebeste ou aprendeste de Cristo ou a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e em Cristo fostes o quê? O que está escrito aí?
fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, como andar de um modo digno exige de mim práticas que demonstram que eu passei pelo novo nascimento. E essas práticas, então, não são de acordo com o que os gentios fazem, mas, ao mesmo tempo, é de acordo com a instrução que eu recebi em Cristo Jesus, ou a verdade em Cristo Jesus. Isso mostra, irmãos, que não dá para andar como um verdadeiro novo convertido sem conhecimento da verdade. É o que Jesus disse lá em João: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, de fato, libertar, verdadeiramente será. Não adianta simplesmente, como o presbítero bem disse no início aqui, citando Nicodemos, ter apenas simpatia por Jesus, ou simpatia pelo Evangelho, ou simpatia pela igreja. Você tem que ter um conhecimento, você tem que ter recebido uma instrução da verdade e andar agora de acordo com a instrução da verdade. Então, as práticas que você tem que exercer para revelar que você é a nova criatura em Cristo, está de acordo não com aquilo que você acha, mas de acordo com aquilo que a verdade revela, de acordo com a instrução em Cristo que você recebeu. Então vamos lá, no comparativo aqui da perícola, a segunda prática então que revela a minha nova vida em Cristo ou em Jesus é justamente andar segundo a instrução da verdade. Como já citamos, o verso 20 e 21, não foste assim que aprendestes, ou seja, é algo que você não conhecia, afinal de contas, antes de Cristo você estava cego, surdo, sem conhecimento, obscurecido no seu entendimento, sua mente estava longe de Deus, então você aprendeu, e se de fato tendes ouvido, você teve que ouvir, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Assim, irmãos, a instrução da verdade em Jesus conduz-me a viver um processo de transformação, uma realidade de mudança, uma relação em relação ao trato passado. Sem o conhecimento da nova vida, ou do padrão da nova vida, a minha tendência é continuar fazendo o que eu estou. Mas quando eu passo por um processo de instrução e ouço a respeito da verdade, essa instrução é inserida no meu novo contexto, o que eu fazia de errado, eu paro de fazer e começo a fazer o que é certo. É sempre assim. Qualquer área da vida, seja na educação dos seus filhos, ou até mesmo quando você recebe alguém para te ajudar em casa lá. Uma diarista lá, você fala assim, olha, aqui em casa eu gosto de fazer desse jeito. Você passa a instrução, e mesmo que aquela pessoa nunca fez da maneira que você está instruindo, a partir do momento que ela recebe a instrução, uma vez que eu sei que é a patroa, ela vai colocar em prática, mesmo que ela fale, nunca fiz assim, eu não acho que é o melhor jeito. Mas você está contando, você fala, não, meu amigo, não é assim que faz aqui, tá bom? A instrução é essa, você vai fazer desse jeito. Tudo bem? Se a pessoa não concordar, obviamente que ela vai embora e não ganha. Mas se ela concordar, ela vai receber a instrução e vai fazer de acordo com o que o cliente quer. Não é assim que funciona? Então, a instrução conduz à mudança ou o aprendizado de algo que eu nunca tinha visto. Na vida cristã, a mesma coisa. Quando eu recebo a instrução da verdade em Cristo, eu vou confrontar a minha postura e falar, puxa vida, eu fazia errado. E achava que estava certo. Mas agora, com a instrução da verdade, isso me conduz à mudança de vida, a uma transformação de vida. E é justamente a instrução da verdade em Cristo Jesus vai produzir essa transformação, essa mudança do trato passado, onde o modo que eu andava antes de Cristo, que segundo o próprio Paulo era em corrupção, em engano, em vaidade, em cegueira, em alienação, em devassidão, eu já não vou fazer mais, porque agora eu estou instruído, e agora eu vou seguir a instrução da verdade que eu recebi em Cristo Jesus. Então, as práticas de uma nova vida que revelam a conversão em Cristo, primeiro, não é de acordo com os que os descrentes fazem, mas é de acordo com aquilo que Cristo ensina. Você gravou isso, já fico feliz. Mas existe um processo a mais para que isso aconteça.
Então vamos lá. Andando então segundo a instrução da verdade, ou andar segundo a instrução da verdade, nós vamos ver que para andar como filhos da luz, em práticas que revelam uma nova vida em Cristo Jesus, é preciso ouvir, ser instruído, segundo é a verdade em Jesus. E uma vez sendo instruído em Cristo, eu aprendo o processo da mudança, o processo da transformação, ou seja, o processo da nova vida em Cristo. E que processo é esse? Vejamos. Se você observar aqui, nos versos que nós lemos, ele vai dizer aquilo que nos aprendeu, que aprendemos de Cristo, que ouvimos e fomos instruídos, deve nos conduzir. Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato do velho passado, vai mudar alguma coisa. E aí ele vai usar 3 verbos que são essenciais para mudar o seu modo de pensar e para mudar o seu modo de agir. É o despojeis, ok? Aí no verso 22, se quiser marcar, veja aí. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Depois, no verso 23, o outro verbo que aparece aí. E, me ajuda, renoveis no espírito vosso entendimento. E o verso 24, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, a instrução de Cristo vai produzir essa transformação. E a transformação segue esta ordem que nós acabamos de ler. Então, vejamos. Para andar segundo a instrução da verdade, nós vemos que a primeira coisa é que a instrução que recebemos em Cristo, a instrução da verdade, produz o despojamento do velho homem e dos seus enganos. Verso de número 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos ou as concupiscências do engano. Então, nesse processo de instrução que eu recebo da verdade, eu vou ter que me despojar. E o que é despojar, meu irmão? É lançar fora, é retirar. O contraste está em despojar e revestir, né? Com um negócio no meio que é o renovar. Você não vai despojar de uma roupa velha e depois revestir com a mesma roupa velha. Você vai despojar, renovar, para depois revestir. É essa a ideia que Paulo está apresentando aqui nesse processo de mudança, nesse processo de transformação. Então, a instrução de Cristo deve produzir, em primeiro lugar, o despojamento do velho homem, do homem que ainda não tinha passado pela conversão, do homem que ainda estava confiando nos seus próprios méritos. Ou seja, despojar é retirar, significa que eu retiro o que não presta da minha vida. Esse é o processo da transformação. Antes de Cristo, eu andava como gentil, na vaidade, na obscuridade, na dissimulação, na devassidão. Eu vivia assim, estava tudo bem. Mas agora, instruídos pela verdade de Cristo, eu falo, não posso mais viver assim. E aí eu vou retirar isso da minha vida. O novo homem, a nova criatura, ele se despoja, portanto, daquilo que não presta. Portanto, o verdadeiro crente, aquele que passou pelo novo nascimento, ele não vive mais como o velho homem, nas vaidades, correndo atrás das coisas do mundo, buscando reconhecimento, glória pessoal, exaltação. Mas agora ele vai viver em virtudes, segundo os dons que recebeu, e em práticas que demonstram que ele é uma nova criatura. Mas sem o processo do despojar, não tem como. Imagine a seguinte situação. Você tem uma festa para ir. Uma festa muito importante. E de repente,
você acaba levando um tombo e cai numa poça de lama. Tem como ir na festa desse jeito? Não. Tem como simplesmente fazer vistas grossas? Não. Você vai ter que se despojar daquela roupa, lavar completamente o que sujou, se revestir novamente, para poder, então, de fato, ir à festa. Para você participar das bodas do Cordeiro, meu amigo, você não pode ir com vestimenta suja. E nem colocar um paletó por cima para tentar enganar o negócio. O que a palavra de Deus exige de nós é um despojamento total, que ele vai depois tratar de uma maneira prática dos versos 25. Você mentia, agora você fala a verdade. Você ficava bravo, raivoso, agora você não faz mais isso. Você roubava, agora você trabalha. Ou seja, vai gerar atitudes práticas de mudança, porque você se despojou, retirou aquilo que não presta da sua vida. Então, o despojo, despojar os desejos enganosos que me conduziam a viver enquanto eu ainda era um descrente. A minha preocupação era em curtir a vida, em satisfazer os desejos naturais, como nós cantamos aqui no cântico. Só que agora, fazer a tua vontade é o que me atrai. Foi isso que nós cantamos? Isso é o processo de despojamento. Antes eu queria satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, as inclinações carnais. Agora eu já me despojei disso. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me salvou. Então esse é o processo. Eu lanço o pecado, eu lanço o passado, eu lanço a culpa, a vergonha, o medo aos pés do meu Salvador. Eu tiro tudo aquilo que me impedia de caminhar dessa nova vida. O estilo de vida mundano é retirado, como eu tiro uma roupa suja. O problema é que tem muito cristão, ou pessoas que se dizem cristãs, que declaram que tem uma nova vida em Cristo, mas fica flertando com o velho homem. Não joga fora. Não despoja das práticas ilícitas. Mas ele fica flertando. De vez em quando ele ainda vai lá no baú da devassidão. E ele abre, ele ainda fica lembrando com nostalgia e saudade dos embalos de sábado à noite, das festanças, das orgias, das amantes. Ainda tem, às vezes, até uma foto guardada da amante. Porque o cara, ele não mudou de vida, ele não se despojou. Ainda tem a luvinha do Michael Jackson guardada lá numa gaveta. Ou a peruca da Tina Turner. Ou seja, ele ainda tem alguma coisa que ele não se despojou, que ele não lançou fora. Ele ainda olha as fotos da época da devassidão e fala assim, puxa vida, como eu era jovem. E aquilo ainda alegra o seu coração. Meu irmão, isso é engano. Isso é tragédia. Porque aquele que passou pelo novo nascimento, ele tem vergonha do seu passado, do que ele era, e não saudades. Ele faz questão de lançar fora. Quando nós pegamos o texto de Atos dos Apóstolos, e Lucas vai registrar que em alguns momentos, em uma situação, alguns que praticavam artes mágicas, tendo se convertido, e Lucas faz questão de registrar isso, ele diz que essas pessoas se converteram e pegaram aqueles livros e nem doaram. O que eles fizeram com os livros? Queimaram. E aí alguém, inclusive, fez o cálculo lá, era um negócio exorbitante, tanto de dinheiro que estava sendo queimado. Mas por que eles queimaram os livros? Porque eles estavam se despojando.
despojando. Eu, na minha juventude, quando me converti, quando o Senhor me alcançou, ainda no processo de conversão, a gente é meio novo na fé, né? Eu me lembro que na adolescência eu tinha uma vida meio totalmente dissimulada e às vezes com os amigos bebiam, fumavam, coisas desse tipo. E eu lembro que eu me converti numa semana e na outra semana ia ter uma festa, um Oktoberfest fora da época em Barretos. E uma semana depois da minha conversão, por causa dos amigos, eu estava indo fazer a inscrição na competição de chopp de metro. Sabe o que é chopp de metro? É um trem canudo, assim, um canudo que tem 1 metro de comprimento, que você enche de bebida, né? O chopp, no caso, você tem que virar numa golada só aquele trem. Quem fizer em menos tempo ganhou o chopp de metro. E aí eu estou justamente indo fazer a minha inscrição nos Independentes, encontro o Ricardo, que foi o jovem que me evangelizou na escola. Ele falou: não, você está indo? Eu falei: estou indo fazer a inscrição lá no chopp de metro. E ele chegou para mim e falou: mas o que é isso, cara? Você agora é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aquilo lá, é. E aí eu recebi um pouco mais da instrução de Cristo e olhei para a galera e falei: pessoal, não vou então. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu recebo a instrução e vou despojar das minhas práticas. E jogo isso fora. E lanço isso fora. Porque agora o meu objetivo é agradar e satisfazer não a minha vontade, mas aquele que me salvou. Isso é despojar. É lançar os desejos do engano fora. O estilo da vida mundana é jogada fora. As expectativas e os sonhos que você viveu lá, que não tinha nada a ver, que não glorificava a Deus, serão lançados fora. Eu tiro como uma roupa suja. E a roupa suja não adianta eu guardar, porque ela vai feder. A roupa suja, dependendo do fedor que ela tem, eu tenho que jogar fora. Não dá nem para lavar. Eu tenho que me desfazer totalmente dela. Portanto, irmãos, para real transformação e mudança de vida, é preciso retirar o que está sujo. O velho homem tem que sair. O velho homem tem que morrer. A natureza terrena precisa ser mortificada. Se você foi alcançado por todos os benefícios de Cristo Jesus, tratados do capítulo 1, 2 e 3, você precisa agora andar de acordo, de modo digno da vocação que você foi chamado. Então você não pode mais andar como você andava outrora. Você tem que se despojar. Isso demonstra que você está no processo de santificação. Que realmente você nasceu de novo. Agora, se você quer saber se você não nasceu de novo, você não tem um ex. Você não tem um homem anterior a você. Porque aquele que passou por um processo de novo nascimento fala: eu era assim. Como Paulo fala, todos nós vivíamos em dissolução, vivíamos em pecado. Ele vai falar isso no capítulo 2. Nós estudamos semana passada. Mas agora nós estamos ligados a Cristo. Nós ouvimos de Cristo. Nós aprendemos de Cristo. Nós somos instruídos na verdade de Cristo. Logo, eu lanço fora o que não presta. Eu despojo do velho homem. Não cabe mais, irmãos. Dentro ainda dessa postura do andar segundo a instrução da verdade, além de despojar as coisas velhas, como nós vimos, o verso 23 nos apresenta que devemos renovar a nossa mente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu vou mudar o meu modo de pensar, a minha cosmovisão, o meu modo de enxergar o mundo muda. Eu tiro o que não presta, mas não adianta só tirar o que não presta se eu não mudar aqui, ó. Eu vou renovar o meu entendimento, segundo a instrução de Cristo, segundo a verdade que eu ouvi, que eu aprendi, que eu fui instruído. Por isso, estudar das Escrituras é essencial para o novo convertido.
aprender das Escrituras e da sã doutrina é essencial, e não ficar correndo atrás de experiência. Você precisa de instrução. Se você quer emoção, vai no show do Roberto Carlos. Se ele jogar uma rosa para você, então, meu Deus do céu. Agora, se você foi alcançado em Cristo, o que você precisa não é de emoção, você precisa de transformação, você precisa de instrução para mudar o seu jeito de pensar. Antes, andando nas práticas do velho homem, eu pensava de uma maneira e era importante, aquilo era interessante para mim. Só que agora, instruídos na verdade de Cristo, a minha mente muda. Eu falo, puxa vida, aquilo lá era vazio. Aquele modo de pensar não está de acordo com o padrão de Deus. Então eu vou renovar. Eu tirei, despojei o que não presta e vou renovar o modo do meu pensamento. Muda o meu padrão de pensar e, consequentemente, o meu padrão de agir. Gera um novo entendimento dos propósitos da vida, dos meus objetivos. O meu entendimento muda como alguém que foi alcançado pela graça. Antes, a minha expectativa puramente humana era talvez ser alguém de sucesso em qualquer área. Mas agora em Cristo, o que eu mais quero é que o nome dele seja conhecido através da minha vida. O meu valor não será contado pelo que eu tenho, mas pelo que eu faço para Deus. Muda o entendimento. Antes, o padrão da minha vida era seguir os desejos do meu coração. Eu queria simplesmente fazer tudo aquilo que eu tinha vontade. Mas agora, recebendo a instrução de Cristo, eu renovo a minha mente. Falando, não, meu coração é enganoso, eu não posso fazer aquilo que o meu coração quer. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra instrui, aquilo que a palavra direciona. Muda a cabeça. Muda o jeito de pensar. Eu quero dar tombo, eu quero ser bem-sucedido e para isso eu vou dar tombo em todo mundo. Não. Muda o jeito de pensar. Eu quero edificar as pessoas, eu quero demonstrar a caridade, a piedade de Cristo. Muda o jeito de pensar. Eu quero enricar para curtir a vida. E aí Paulo vai dizer, não, você vai trabalhar para acudir o necessitado. Mudança de mente. Não importa mais o seu sucesso. Importa ser instrumento de serviço, de piedade, de caridade em Deus. Veja, renovação da mente. Fala isso para as pessoas que estão no mundo. Qual que é o seu propósito de vida? Eu quero glorificar a Deus. O que é isso? Tá louco? Não, eu quero fama, eu quero sucesso e quero riqueza. Esse é o padrão da mente humana, da cosmovisão humana. O que você quer para os seus filhos? Eu quero que eles sejam todos bem-sucedidos, tenham uma profissão tal. Não, o pai crente fala, não, se ele for crente já está bom demais. Se meu filho for fiel a Deus, obediente a Jesus, esse é o maior sucesso que eu possa ter. Muda a mente. Esse é o processo que o novo nascimento traz. O meu jeito de pensar, os critérios, as verdades, as certezas, tudo passa por uma reavaliação e reestruturação pelo raio-x do ensino de Jesus. O padrão agora não é o que eu acho, não é o que o mundo fala, não é o padrão que é estabelecido pela sociedade, mas é o que Cristo me instrui. Antes, na visão antes de Cristo, o sucesso era ser o maior. Agora, nesse processo de renovação da mente, Jesus fala, quem quer ser o maior, seja o que o serve. Mudança de cosmovisão, mudança de vida. O bem-aventurado não é o que tem mais, mas é o que teme e anda nos caminhos do Senhor. Ou como diz
Um dos hinos que nós cantamos, o hino 49, que a gente usa na liturgia de vez em quando, não é dos fortes a vitória, e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis que seguem juntos ao Senhor. Mudança de vida. Qual que é, na sua visão, um padrão de sucesso? Ser forte e ser o melhor? Não, na visão de Cristo agora é ser fiel, ser encontrado em fidelidade. Então o novo nascimento passa pelo despojamento, jogar fora o que não presta, e a renovação do nosso entendimento. Minhas convicções são atualizadas no padrão da verdade da palavra de Deus. Eu mudo o jeito de enxergar o mundo e mudo o jeito de como interagir com o mundo. Os meus sonhos, os meus planos, a minha missão, tudo é reprogramada, é renovada, segundo a instrução da verdade em Cristo. Se o seu modo de pensar ainda está de acordo com o mundo, meu amigo, você não passou pelo novo nascimento. Você não está pronto a andar de modo digno da vocação. Mas aqueles que sentiram o sopro do Espírito, que nasceram da vontade de Deus, eles vão jogar fora o que não presta, vai mudar o que pensa, e o terceiro processo, vão se revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Eu vou lutar no processo para cada dia mais ser parecido com o meu Senhor. Como diz João, ao andar segundo os passos que ele me ensinou. Ou seja, eu vou despir-me, renovar, para poder vestir-me de uma nova roupagem, uma nova criatura, um novo padrão, um novo homem, não corrompido, mas agora regenerado, não em práticas de engano, impureza, mas agora em práticas de justiça e retidão, recebidos através da instrução de Jesus, que é a própria verdade. Após retirar o que não presta, organizar o modo de pensar, agora eu estou pronto para agir, para um novo modo de agir, para uma nova realidade, para me revestir de um novo padrão, um padrão criado segundo a vontade do próprio Deus. Eu sou revestido com uma nova roupagem, lavada no sangue do Cordeiro. Muda minha prática, muda meus anseios, muda minha conduta, muda minhas respostas, muda as minhas atitudes. Ou seja, eu sou um novo homem. Eu nasci de novo. Esse é o processo, irmãos, do novo nascimento. O processo de aprender de Cristo, de ouvir e de receber a instrução de Cristo para a vida. Exige despojamento, renovação e o revestir. Porque não adianta também você só tirar, renovar e não praticar. É aquilo que o próprio Cristo vai dizer, que quem ouve as suas palavras e não pratica é semelhante a alguém que fundamentou uma casa sobre areia, ou como Tiago, que vai dizer que não adianta ser apenas ouvintes se você não praticar a palavra. Esse revestir do novo homem exige uma nova prática, que é o que Paulo vai sintetizar depois no verso 25 em diante, fazendo de uma maneira bastante simples o que você fazia quando andava como gentil e o que você deve fazer agora como uma nova criatura, que é um assunto que nós vamos tratar semana que vem. Mas o que eu quero que você guarde no dia de hoje, irmãos, já partindo para a conclusão do nosso sermão, é que como filho da luz, andando do modo digno da vocação, como filho amado, eu devo andar em práticas que revelam que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não faço mais aquilo que eu fazia antes de Cristo.
As coisas velhas ficam para trás, eu tenho uma nova perspectiva, uma nova vida, uma nova esperança. Não apenas não ando mais como gentios, mas agora eu ando como os nascidos de Deus. Eu ando como aqueles que foram instruídos na verdade de Jesus. É nova vida, nova criatura, novo padrão, novo pensamento, novo objetivo, novas práticas provenientes da instrução segundo a verdade em Jesus. Novo nascimento, irmãos, ressuscitado em Cristo para as boas obras, para as obras de justiça, para as obras de retidão procedentes da verdade. Esse é o checklist que você precisa estabelecer para ver se de fato passou pelo processo do novo nascimento. Você despojou do velho homem? Você renovou o seu entendimento? E você se revestiu da instrução da verdade? Você se revestiu do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes do próprio Cristo, que é a verdade? Se não, meu amigo, você está perdendo tempo aqui. Você está vivendo uma falsa religiosidade. E isso não te leva para o céu, não. Isso não muda a sua realidade espiritual. Você continua um velho homem vivendo no meio de novas criaturas. Isso não faz de você uma nova criatura. Você precisa passar pelo processo de transformação. Se todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, que você estudou no capítulo 1, 2 e 3, são aplicadas na sua vida, você tem que demonstrar isso na transformação que recebeu. É assim que nós vemos em todos os personagens bíblicos que passaram pelo novo nascimento. Viviam de uma forma antes de Cristo, se despojaram, renovaram, revestiram para uma nova vida. Talvez o maior exemplo que nós temos dentro dos apóstolos é o apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta. De perseguidor, passa a ser perseguido. Daquele que se opunha a Cristo, passa a ser um propagador do Evangelho, da salvação e da suprema riqueza da graça de Deus. Para terminar o meu sermão dessa noite, eu não posso deixar de te desafiar a olhar para dentro de si e ver se você está de fato vivendo o processo da mudança, o processo da transformação. Se você tem pegado os seus livros de artes mágicas, como foi registrado aqui em Atos, se você tem guardado para uma recaída lá no futuro, ou se você tem de fato posto fogo nisso, queimado, despojado. O baú da devassidão, irmãos, precisa ser lançado fora. Tudo aquilo que te lembra o velho homem precisa ser lançado fora. Tudo aquilo que te permite uma âncora no passado que não glorificava a Deus tem que ser lançado fora. Porque só assim você vai viver, de fato, a nova expectativa de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de Deus. Para viver práticas que glorificam o seu Senhor. Faça uma autoanálise essa semana. Lança fora. Não dá, nem dá para os outros.
Ah, pastor, eu vou dar para o meu primo que é descrente, que já está perdido mesmo, vai para o inferno. Não, nem faça isso. Quebre o vínculo com o velho homem. Despoje, joga fora. Nossa, pastor, é tão caro. Renovou sua mente? Você está preocupado com dinheiro, meu amigo, ainda? Essa é a sua preocupação ainda? Então, na verdade, você não entendeu nada. Lança fora o velho fermento e busque os asmos da sinceridade, Paulo vai dizer. Muda de vida, meu amigo. Deixa o velho homem no passado. E comece a viver segundo o novo homem criado em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe.